Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Este fim de semana, chegamos na estação do solstício de inverno. O eixo inclinado da Terra faz sua metade norte pender na sombra. Nós passamos cada vez menos horas ao Sol e cada vez mais horas na sombra da Terra. Em torno de 45 a 50 graus norte, onde a maioria das pessoas mora, são 16 horas de obscuridade contra 8 horas de sol. A noite dura o dobro do dia. Mais a norte, a 60 graus, em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Anchorage, são 18 horas de noite contra 6 horas de dia. 3/4 de noite para 1/4 de dia. E a 67 graus ao norte do Equador, 24 horas de noite. No dia do solstício, o sol não vai nascer, é o círculo polar. Nesses dias de fim de dezembro, os passageiros com destino a Los Angeles vão ter 2 pôr de sol e 2 nascer de sol. Em cima da Groenlândia, eles vão entrar na sombra da Terra, vão atravessá-la e mais tarde o avião vai sair da sombra. Os passageiros veem o sol se pôr não à noite, mas sim ao meio-dia. E algumas horas mais tarde, saindo da sombra da Terra, eles vão ver um nascer do sol em plena tarde. Hoje, para ver os efeitos do solstício, não é mais necessário ir explorar o Polo Norte. Durante todo o ano, os raios de sol passam apenas de raspão nas regiões polares do norte e do sul. Quanto maiores as calotas polares brancas, mais a Terra envia os raios do sol no espaço em vez de absorvê-los. No século X, o Sol devia brilhar um pouco mais, o que provocou um aquecimento espantosamente rápido. Quando as calotas polares derretem, elas se retraem, as superfícies da Terra diminuem, a Terra reflete menos os raios, absorvendo-os mais, fica mais aquecida, faz a banquisa derreter, até permitir que os vikings colonizem a Groenlândia. No século XVI, fazia mais frio. O gelo aumenta, as calotas polares brancas aumentam, a Terra reflete os raios, absorvendo-os menos, fica menos aquecida, as banquisas aumentam até impedir o acesso à Groenlândia. A colonização terminou. Atualmente teme-se um novo aquecimento que faria derreter as geleiras polares. Veja o que restaria da Europa. Hamburgo, Amsterdã, Veneza, Londres e até Nova York seriam inundadas. Mas isso não acontecerá amanhã. O sol é nosso aquecimento. Todos os dias, quando o sol aparece, o aquecimento acontece. É à tarde que faz mais calor. À noite, sem sol, o aquecimento para. É ao amanhecer que faz mais frio. É o ciclo diário quente-frio. O ciclo anual quente-frio é conhecido por todos. No verão, quando o sol está alto no céu, faz calor. Quando ele está baixo, como nessa semana de solstício, começa a fazer frio. São duas as razões. Quando o sol atravessa o céu em sua trajetória mais curta, o aquecimento dura menos. Mas também o aquecimento é menos forte. Os raios do sol são divididos sobre uma superfície maior. Eles aquecem menos. A atmosfera vai se resfriar. Às vezes, a água vai aparecer como neve ou como gelo. Existem ciclos mais longos, como o ciclo de 26 mil anos, durante o qual o eixo da Terra descreve um círculo. O ângulo dos raios do sol se modifica durante milênios. O clima muda lentamente, porém constantemente. Todas essas alternâncias do calor e do frio dependem da posição da Terra em relação ao Sol. Mas o Sol é constante? Ele brilha há mais de 4 bilhões de anos. Suas reservas de hidrogênio e de hélio estão asseguradas para 4 ou 5 bilhões de anos ainda. Por esse lado, tudo vai bem. Entretanto, um aquecimento sem falha não nos é garantido.
o brilho do Sol é variável. As manchas solares aparecem sobressaltadas nele. Essas manchas, descobertas por Galileu no começo do século XVII, aumentam e diminuem num ciclo de 11 anos. Na segunda metade do século XVII, as manchas solares desapareceram quase por completo. Curiosamente, esse período coincidia com uma baixa temperatura, invernos muito rigorosos e verões muito frios que não deixavam o trigo sazonar. Resultado, fome, guerras, começo da imigração para a América. A partir daí, as manchas solares a cada 11 anos não pararam de aumentar. Este ano há menos delas, mas vão crescendo até no máximo 2001. A temperatura também sobe, mas as manchas solares não nos dizem tudo a respeito do Sol. Nós só as conhecemos há 400 anos, e 400 anos na vida do Sol é como um segundo na vida de um homem, o que significa que não sabemos muito a respeito dele. O solstício não é uma estação para a Terra, é uma estação para o Sol, que de um dia ao outro, ao meio-dia, permaneceu mais baixo no céu e que para de descer. Aliás, é isso que a palavra solstício quer dizer. Sol, de sol, stício, de estação. Você pode seguir na sua casa os raios do sol que desde o verão penetram cada vez mais na casa. Hoje eles atingiram seu ponto máximo, pois a metade norte da Terra está voltada ao máximo contra o Sol. A Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. No equinócio, 3 meses atrás, o Sol, ao meio-dia, estava à vertical do Equador. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha dos lugares onde o Sol fica à vertical desce para o hemisfério sul. Este fim de semana, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do 23º paralelo, à vertical da Austrália, de Madagascar e do Rio de Janeiro. Esse 23º paralelo se chama Trópico de Capricórnio, pois o Sol, nesse ângulo, se encontra na frente da constelação de Capricórnio. A partir do próximo programa, a metade norte da Terra vai ficar na direção do Sol novamente. A trajetória aparente do Sol se prolongará e os dias, pouco a pouco, se prolongarão rumo à primavera. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra passou do cabo do solstício. Às vésperas do Natal, você pode ver Júpiter baixo no céu e Saturno mais alto a sul. A Bíblia conta que os 3 magos, para chegar em Belém, lugar onde Jesus nasceu, seguiram uma estrela. Talvez se tratasse de uma conjunção Júpiter-Saturno. Na véspera do nascimento de Jesus, Júpiter alcançou Saturno para se alinhar numa conjunção de uma duração excepcional. No mês de maio do ano 7 antes de Jesus Cristo, a Terra estava aqui, em alinhamento com Júpiter e Saturno. Durante 8 meses, a Terra, Júpiter e Saturno permaneciam alinhados. Júpiter e Saturno, durante todo esse tempo, apareciam, portanto, em conjunção. No começo de dezembro, Marte se aproximava desse alinhamento, e isto era o que se via da antiga Babilônia, onde a astronomia já era muito desenvolvida. Os magos da Babilônia poderiam ter seguido essa tripla constelação através do deserto. A Bíblia fala da estrela que caminhava na frente deles.
Realmente, todas as noites, à mesma hora, eles podiam ver a constelação se aproximar do horizonte exatamente na direção que finalmente deveria conduzi-los exatamente a Belém. Mas a lenda da estrela de Natal poderia ter uma outra origem. No ano 2 a.C., um astro espetacular apareceu no céu. Eram, na verdade, Júpiter e Vênus que se alinhavam com tanta precisão que a olho nu se confundiam. Conjunções tão exatas são extremamente raras. Como elas se produzem? As órbitas de Vênus e Júpiter são ligeiramente inclinadas. É preciso, portanto, uma coincidência excepcional para que Vênus, na órbita inclinada, alcance Júpiter no dia em que os planos dessas órbitas se cruzem e que, além disso, a Terra esteja no mesmo dia, no mesmo eixo. Um ano mais tarde, no ano 1 a.C., esse alinhamento raro aconteceu e, coincidência única de memória de homem, uma terceira vez no ano seguinte, o mesmo ano do nascimento do Cristo. Os astrônomos babilônicos, os magos, nunca tinham visto isso. Entendemos que eles tenham acreditado no anúncio de um grande acontecimento. As noites que seguiram essa superconjunção, Júpiter foi se alinhar com Mercúrio em uma conjunção rara e luminosa, porque, vistos do espaço, Júpiter, Mercúrio e a Terra se encontravam no mesmo eixo. Essa constelação apontava na direção oeste e teria podido guiar os 3 magos na direção de Belém. O brilho excepcional de Vênus com Júpiter teria podido fazer acreditar que fosse um cometa. Em 1302, o cometa Halley passou perto da Terra. Em seu famoso afresco da Adoração dos Magos em Pádua, Giotto pintou o cometa que acabava de ver com seus próprios olhos. A partir daí, a estrela de Natal que conduziu os magos na direção de Belém frequentemente é representada como um cometa. Na época, ninguém podia suspeitar que a intuição de Giotto de pintar um cometa revelasse talvez a verdade. A estrela de Belém poderia ser o cometa Encke, que circula em uma órbita no interior da órbita de Júpiter. A cada passagem perto do Sol, Encke perde um pouco de sua luminosidade. Há 2000 anos, ele estava, portanto, mais brilhante do que hoje, principalmente em novembro do ano 0, o ano do nascimento do Cristo, quando ele passava mais perto da Terra. O que deve ter impressionado os astrônomos, os magos da antiga Babilônia, foi a velocidade com a qual esse cometa se deslocava no céu. Essa velocidade era devida à sua passagem muito perto da Terra. 6 graus por dia, 20 vezes mais rápido do que o cometa Halley desde sua última passagem. Todas as noites, os magos viam o cometa um palmo mais a sudoeste, na direção que era preciso tomar da Babilônia até Belém. Segundo a Bíblia, eles tinham a impressão de seguir uma estrela que caminhava na frente deles. Sem saber, Giotto talvez tenha adivinhado o que a estrela de Natal era. Belém está situada a aproximadamente 30 graus de latitude norte. O sol se põe ao solstício de verão aqui e ao solstício de inverno aqui. Não há uma grande diferença. O solstício não é um acontecimento importante do ano. Até no inverno, as noites são apenas um pouco mais longas que os dias. Em compensação, a uma latitude de 50 graus na França, Alemanha, Inglaterra e países escandinavos, o sol ao solstício de verão se põe aqui e ao solstício de inverno aqui. Uma grande diferença. A noite dura o dobro da noite. Os habitantes desses países nórdicos esperam com impaciência o solstício, dia em que o sol finalmente inverte o seu curso. Acendiam-se fogueiras para saudar o solstício. Quando o cristianismo se propagou na direção norte, quando ele passou de uma latitude de 30 para 50 graus ao solstício, o dia 21 de dezembro e o Natal, dia 24 de dezembro, foram confundidos nos ritos dos abetos de Natal iluminados por velas. Eles simbolizam a esperança de encontrar a luz de um sol muito ausente, um sol que nós vemos todos os dias girar em torno da Terra. A imagem da Terra no meio do mundo continua sendo, portanto, uma ideia propagada. A visão que nós esperamos compartilhar com você durante esta viagem é a mesma de Nicolau Copérnico. O Sol no centro e a Terra em órbita, relegada à periferia. De século em século, de descoberta em descoberta,
a Terra e sua importância parecem ter diminuído. Onde estamos na galáxia? E na expansão do universo? Todas as galáxias se afastam umas das outras como uma multidão que se dispersa. Nós estamos na multidão. Perdidos? Marginalizados? Reduzidos à importância de bactérias supostas em astros distantes? Não, pois as bactérias não observam a fuga das galáxias. Nós a observamos. Estamos cientes de sua existência. E do lugar de onde observamos, de nosso ponto de vista, tudo se afasta de nós. Enquanto observamos o universo, somos seu centro. Mas como situar esse centro? Se tivéssemos que dar nosso endereço no universo, ele seria planeta, Terra, Sistema Solar, terceira órbita, galáxia, Via Láctea, superacúmulo de Virgem. Mas nós estamos realmente no mesmo lugar de um ano atrás? Em relação ao Sol, sim. Em relação às estrelas, quase. Pois o sistema solar inteiro se desloca na galáxia e se dirige pouco a pouco para a constelação de Hércules, acima de Escorpião. Logo, a Terra não está no mesmo lugar de um ano atrás. Ela é levada pelo Sol através da galáxia e o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol se desenvolve em espiral através do espaço. É assim que a Terra leva você para o ano seguinte. Para começar o ano, a Terra em sua órbita elíptica nos leva a seu ponto mais perto do Sol. Mas então por que faz tanto frio? A Terra gira de esguelha, ligeiramente inclinada. Os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol no hemisfério norte propaga-se sobre uma superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. É o eixo inclinado da Terra que nos dá as estações. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita.